Olá! Esse é mais um vídeo do nosso canal Decifrando o Brasil. O tema de hoje é: uma medida provisória pode alterar a obrigatoriedade do imposto sindical? Já aviso desde o início, o vídeo de hoje vai tratar de dois temas distintos, medida provisória e imposto sindical. Então talvez o seu interesse esteja mais na primeira parte ou na segunda parte do vídeo. Vamos falar de medida provisória. A medida provisória é uma das espécies de lei existentes no Brasil. Segundo o artigo 62 da Constituição Federal, o presidente da República poderá adotar uma medida provisória que valerá como se fosse lei em casos de relevância e urgência. Porque há situações em que um problema grave acontece e que não é possível aguardar todo o processo legislativo de aprovação de uma lei ordinária, que tramita pelo Congresso Nacional e leva algum tempo para terminar. Então o presidente pode, em uma canetada, editar esse ato normativo, a medida provisória, para solucionar, por exemplo, uma situação de catástrofe ecológica de grande extensão que afete uma região do país. O presidente poderia, por exemplo, dada a urgência, a relevância da questão, alterar as regras de financiamento dos serviços de socorro. A medida provisória deve ser observada como se fosse lei desde a sua publicação, mas ela deve ser imediatamente submetida ao Congresso Nacional, que deve apreciá-la em até 120 dias, convertendo-a em lei ou não. Se o Congresso Nacional converter a medida provisória em lei, ela é substituída por uma nova lei. Se o Congresso Nacional, ao final de 120 dias, não converter a medida provisória em lei, ela simplesmente deixa de existir. Agora vamos falar sobre contribuição sindical, ou imposto sindical. Na última sexta-feira, dia 1º de março de 2019, foi aprovada uma medida provisória a respeito do imposto sindical. A Constituição Federal, desde 1988, prevê o desconto em folha dos trabalhadores de uma parcela anual a fim de financiar o sistema confederativo sindical, isso é, a atividade dos sindicatos, as federações estaduais e as confederações sindicais em nível nacional. Os sindicatos existem para defender os interesses da classe, inclusive por meio de negociações coletivas. Há sindicatos patronais que defendem os empregadores e as empresas e sindicatos dos trabalhadores. São os sindicatos, por exemplo, que todos os anos negociam os aumentos daquela categoria, daquela classe de trabalhadores, os chamados dissídios. Até 2017, entendia-se que a contribuição sindical era obrigatória e descontada em folha conforme previa a Constituição Federal. Em 2017, foi aprovada a reforma trabalhista, uma série de alterações na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, a principal lei que rege as relações de trabalho no Brasil. Dentre as mudanças, o imposto sindical deixou de ser obrigatório. A partir de então, só paga o trabalhador ou a empresa que quiser contribuir para o custeio dos sindicatos da categoria. Como consequência, a receita dos sindicatos caiu drasticamente e, para tentar resolver essa situação deficitária, os sindicatos criaram uma saída. Começaram a instituir uma nova contribuição, chamada contribuição negocial, devida toda vez que os sindicatos negociassem algum direito em nome da categoria. A cobrança dessa contribuição negocial era aprovada em assembleia, homologada pela Justiça do Trabalho, e no último ano e meio, pelo menos uma centena de sindicatos conseguiram fazer a cobrança dessa contribuição. Para não pagar a contribuição negocial, o trabalhador deveria apresentar uma carta de recusa. Na prática, a contribuição era obrigatória e só deixava de ser obrigatória quando o trabalhador se opusesse a ela. O Supremo Tribunal Federal decidiu no ano passado pela constitucionalidade, isso é, pela validade da contribuição sindical voluntária, não obrigatória, criada pela reforma trabalhista. Mas várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho foram no sentido da validade da possibilidade de cobrança da nova contribuição negocial. Para reafirmar a voluntariedade da contribuição sindical, a nova medida provisória proíbe a contribuição imposta em negociação coletiva, em assembleia ou mediante recusa do trabalhador. A adesão à contribuição sindical deve ser expressa, individual de cada trabalhador e por escrito. E há vários especialistas recomendando que o trabalhador faça a declaração de adesão em duas vias, uma ser entregue no RH da empresa e outra ser entregue no sindicato. E a medida provisória ainda define que o recolhimento da contribuição deve ser feito mediante boleto bancário ou outro meio equivalente, que será enviado à residência do trabalhador ou, se não for possível, à empresa.
Mas essa situação ainda não é definitiva. Primeiro, porque a medida provisória pode não ser convertida em lei ao final dos 120 dias. E nesse caso, a situação anterior de obrigatoriedade da contribuição negocial volta a vigorar. Segundo, há vários advogados defendendo a inconstitucionalidade dessa medida provisória, tanto inconstitucionalidade material quanto ao conteúdo, já que o desconto em folha da contribuição sindical está previsto na Constituição Federal e uma medida provisória que é inferior hierarquicamente à Constituição não pode contrariá-la, quanto inconstitucionalidade formal ligada ao processo legislativo, já que a obrigatoriedade ou não do imposto sindical não apresenta a relevância, a urgência necessária a tornar possível uma medida provisória. Então, se for proposta uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra essa medida provisória, o ministro relator pode até mesmo conceder uma liminar para suspender essa medida provisória, e isso pode acontecer até mesmo nos próximos dias. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, medida provisória não deveria ser utilizada para regular a obrigatoriedade ou não da contribuição sindical, uma matéria que poderia aguardar todo o processo legislativo e ser regulada por lei, como foi em 2017 por ocasião da reforma trabalhista. Isso sem falar na questão de desconto em folha estar previsto na Constituição Federal. Apenas um lembrete final. A intenção do nosso canal é explicar os fatos que acontecem no Brasil. No meu caso, explicar o que dizem as leis e as decisões judiciais. Nesse vídeo, por exemplo, não se toma partido de ninguém, nem dos sindicatos, nem dos trabalhadores. Tentamos apenas explicar o que vem acontecendo de acordo com o direito. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e habilite as notificações clicando no sininho. Obrigada pela sua atenção, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.